Pode se assentar, irmãos. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Quem foi abençoado com louvor, dá um glória a Deus. Amém. Que unção, hein? Mas a unção não era só do louvor, não, é dos irmãos louvando. Que a palavra diz que nós temos que ter unidade. Glória a Deus. Quem passou um dia tranquilo aí, dá um glória a Deus. E quem não passou também, dá um glória a Deus, irmãos, que Deus vai fiel em todos os momentos da nossa vida, amém? Amém, irmãos? Quem quer ouvir algo do céu aí, dá um glória a Deus, porque de mim mesmo, irmãos, é como o pastor falou, comedor de feijão, e gosto de feijão, viu? Então, que nós possamos, nesse momento, abrir o nosso coração para receber aquilo que Deus tem para nós. Porque se nós pararmos para analisar, nós estamos aqui por Ele e para Ele. É por Ele e para Ele que nós estamos aqui sentados durante 1 hora, 2 horas, para escutar, para ouvir algo, não do homem, mas do trono de Deus. Porque de mim mesmo, se eu não falar da palavra de Deus, se eu não colocar a palavra de Deus aqui, vai ficar algo que vazio, porque eu não tenho o que oferecer a vocês. Mas Deus tem. E Deus tem através de sua palavra. E Ele vai usar quem para levar a sua palavra? Sou eu. Cada um de nós. Então esteja pronto para receber aquilo que Deus tem para falar para você aqui essa noite. Hoje eu estava conversando com uma pessoa. E a pessoa me falando que foi usada para revelar a vida de um pastor, de um pessoal que foi na casa dele. Deus usou ele tremendamente. Ele falou ali a vida da pessoa todinha, aquilo que Deus queria que ele falasse e tal. Aí ele falou assim: pastor, e por que para os nossos parece que a gente não fala como Deus quer? Que o povo olha para nós e não recebe aquilo a qual Deus está falando. E essa pessoa veio aqui em casa e falou assim: meu irmão, eu só vim aqui buscar a minha vitória, porque você foi boca de Deus para a minha vida. E às vezes a gente fica vivendo aquilo que a palavra de Deus fala, igual Jesus falou: o profeta na sua terra não tem honra, né? Por quê? Porque as pessoas olham a gente como o velho homem, a velha pessoa. Então é isso que a gente tem que buscar para a nossa vida. Qual testemunho de vida eu estou dando para as pessoas que me olham? O que será que as pessoas estão pensando de mim? O que será que as pessoas estão olhando para mim, vendo em mim? Porque se Cristo não estiver em mim, irmão, de nada adianta eu estar dizendo que estou servindo a Cristo, e a pessoa olhar para mim e não ver Cristo. Como é que vai ver Cristo em mim, pastor? Através das suas atitudes, através das suas palavras, através da forma de você tratar as pessoas, através da forma de você se comportar no meio das pessoas. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo falou que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas que a gente tem que aprender, que aquilo ali já não serve mais para a gente, irmão. Tem coisas que a gente tem que ver, que aquele ambiente já não mais é para mim, para você que aceitou viver aquilo a qual Deus nos chamou. Porque nós vivemos num mundo que parece que nós paramos no tempo lá atrás, e hoje o que vale é a modernidade. O que vale é as coisas que estão acontecendo hoje no mundo. E você fica assim analisando. Só que eu quero hoje trazer uma palavra para renovar a sua fé, para renovar o seu compromisso com Cristo. Porque, irmãos, nós paramos para ler a Bíblia e nós vemos aqui que nem o próprio Senhor Jesus foi livre de ser tentado. Nem o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, a qual Satanás mais teme a esse nome, ele não poupou tentar nem o próprio Senhor Jesus. Então eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 1. Mateus 4, 1. Mateus 4, verso 1.
Todos acharam? Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Verso 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em algumas pedras. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo em um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Verso 10. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Curve sua cabeça, irmão. Senhor Deus e Pai, nesse momento aqui, Pai, eu quero aqui, Pai amado, colocar a minha vida diante de Ti, a vida de cada um que está aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, que não seja eu, mas o Senhor me usando, porque quem sou eu, Pai? Então, em nome do Senhor Jesus, toma em Tuas mãos as nossas vidas aqui hoje, conduz esse culto, Pai, conduz essa palavra, conforme o que o Senhor quer falar para a Tua igreja, para que nós venhamos acordar a Deus, porque o Deus deste mundo, o Deus a qual quer enganar muitos, Pai, Ele está agindo, Pai, e a gente muitas vezes fica com as armas abaixadas, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, traz-nos a luz da Tua palavra aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Hoje nós estamos vivendo um tempo de muitas mudanças, muitas coisas que, se a gente falasse isso há 20 anos atrás, ninguém acreditaria. Há 20, 30 anos atrás, todo mundo dizia: misericórdia, isso é loucura, não tem como existir isso. Tem uma coisa que eu me lembro, irmão, que eu era menino e passou no Fantástico, primeiro computador com internet nos Estados Unidos. Acho que era do tamanho dessa caixa aqui, aquele bichão. Aí falava, o cara lá falando: isso aqui é o futuro, a qual futuramente vamos fazer aparelhos a qual a pessoa vai poder falar com chamada de vídeo. A pessoa pode estar no Japão e você em outro lugar, e você vai fazer uma chamada de vídeo, e essa pessoa vai falar com você face a face. E assim já vai. Agora já está uma coisa até mais avançada, que é o holograma, né, que eles já estão inventando, que você daqui a um dia, você vai ligar algo assim no celular, sai o holograma da pessoa aqui, e você está conversando, parecendo que está face a face com a pessoa. E aquilo ali, quando saiu naquela época, foi aí todo mundo fala: aqui nada, moça, onde é que vão conseguir fazer isso? E tal, e a gente ficou naquele negócio, e hoje nós estamos vivendo tudo aquilo que foi falado naquela época. E as coisas a cada dia mais estão avançando. E algo que nós estamos deixando de lado, algo que nós estamos deixando acontecer, e isso está nos esfriando, chama-se comunhão, relacionamento, amizade. Essas coisas estão ficando superficiais, porque hoje as pessoas, se por exemplo quer comunicar com alguém, manda uma mensagem de texto, uma mensagem de voz, ou faz uma chamada de vídeo, e nós estamos cada dia mais nos distanciando uns dos outros sem perceber. Estamos ficando distantes cada dia mais uns dos outros, porque a tecnologia está nos favorecendo para tudo isso.
Hoje você praticamente só vai num banco se for algo que você tem que ensinar um documento. Mesmo assim, hoje já tem assinatura online, não precisa mais. Então você hoje, eu mesmo acho que eu já tenho uns 5 anos que eu pisei num banco. Resolvo tudo na palma da minha mão. É bom? É. Cômodo, muito cômodo. Mas às vezes a gente para analisar como nós estamos ficando cada dia mais acomodados com as coisas boas, acomodados com o conforto, acomodados com tudo aquilo que nos traz uma tranquilidade, a qual você não precisa nem se esforçar muito. Eu me lembro que quando eu comecei a ter açougue aqui em Barreiras, a gente ia fazer depósito para o dono do gado, meu Deus, a gente já ia com medo, porque era muito dinheiro. Você ia, eu mais um primo meu, que até hoje ele tem açougue, a gente chegava para depositar, na época a gente comprava na mão do mesmo fornecedor, nós dois íamos junto no banco depositar. Aí foi tão do jeito que o pessoal foi decorando a cara da gente. Quando a gente estava na fila, ninguém já ficava mais atrás da gente, que era 20, 30 envelopes para depositar, irmão, por causa que não podia depositar, no máximo acho que era, naquela época era R$2.000 em cada envelope. Aí se você tinha R$20.000, era 10 envelopes. Aí ainda mais aquelas máquinas antigamente ficavam rodando, tinha hora que sumia o sinal, você tinha que chamar alguém lá dentro para vir olhar, não saiu o comprovante. Aí tinha umas pessoas que já acostumaram ver a gente lá, quando elas viram a gente assim na fila, quando a gente olhava, estavam outras filas gigantes, não tinha ninguém atrás da gente, porque sabia que a gente não demorava menos de 30, 40 minutos para fazer tudo isso. E hoje nós fazemos tudo isso na palma de nossas mãos. Trouxe muito comodismo e segurança? Trouxe. Mas é isso que Satanás está querendo colocar na nossa mente, na nossa vida. Está vendo como é bom? Está vendo como é cômodo? Porque Deus, Ele fala que vai haver uma marca da besta. E essa marca a qual você não vai poder comprar nem vender, e aquilo a qual a gente muitas vezes fica assombrado, meu Deus, e o que vai ser? Só que eu tenho algo a dizer para você, irmão. Não tem mais. A palavra de Deus diz que não tem mais, porque Deus é contigo. Então se Deus é conosco, pode vir o que for, Ele vai dar a válvula de escape para cada um, Ele vai dar a saída para cada um de nós. Então as coisas da tecnologia está colocando tudo para nós ficarmos acomodados, para quando as coisas realmente chegarem, a gente falar, não, mas não é bem assim não precisa de tudo não. Não precisa de negócio de religiosidade não. E eu quero aqui dizer algo a qual às vezes nós paramos no tempo. Porque a Bíblia fala que Satanás é o verdadeiro Deus que governa o sistema mundano. Não controla, ele governa o sistema do mundo. Não no sentido de soberano como Deus Todo-Poderoso, mas como influenciador maligno. Como Ele está agindo hoje nas nossas vidas, a qual a gente nem percebe. Tecnologia, ocupações, coisas para fazer. Quantos de nós aqui, tem hora que a gente olha, meu Deus, já é esse horário, eu não fiz quase nada. Quantos de nós acontece isso? Quantos de nós falam, meu Deus, se o dia fosse 24 horas, não dava para me resolver minhas coisas. E Deus, ficou aonde em tudo isso? E o convívio, o relacionamento com Deus, ficou aonde em tudo isso? A gente às vezes, hoje a gente está, às vezes irmãos não, muitas vezes, quase todas as vezes, nós estamos nos apegando a coisas. Hoje eu vi um pastor falar algo muito interessante. Qual Deus você está cativando? Que a gente às vezes fala de idolatria, a gente só fala de santo, de imagem. E qual o Deus você pode estar idolatrando? De concreto? De ferro? De ouro? Qual Deus você está idolatrando? É sua casa? Manda fazer uma gaveta e vende a casa e bota o dinheiro dentro da gaveta do caixão. Aí você me avisa que no outro dia eu vou lá lhe desenterrar para me pegar o dinheiro. Porque você não vai levar nada, irmão. Ninguém vai levar nada. A gente pode ter o que for. A gente pode fazer o que for em cima dessa terra. Acorda, tu que dormes.
O povo está dormindo e simplesmente se apegando às coisas. Eu não estou aqui para ser o profeta do desânimo, não, porque ter é maravilhoso, irmãos. Quem não quer ter uma vida boa? Quem não quer ter sua casa, seu carro, ter uma vida estável, uma vida financeira boa, tranquila, para você não se preocupar com amanhã, não se preocupar com as coisas? Mas o que eu quero falar para vocês, aonde está o nosso coração? É esse o problema. Às vezes é essa a dificuldade. Porque ter é maravilhoso, mas será que se você precisar desfazer disso, vai ser também a mesma coisa igual você adquiriu? Qual Deus nós estamos colocando na presença da nossa vida, à frente da nossa vida? Lógico que ter uma casa linda, maravilhosa, quem não quer ter? Mas se você não chegar a conquistar isso, Deus não presta para você, Deus não cumpriu com a sua promessa na sua vida. Deus, Ele cuida da gente em todos os mínimos detalhes, mas Deus sabe também a intenção do nosso coração. Quem não já fez isso no início da caminhada com Cristo? A gente fazia queria subornar Deus. Ó Deus, se o Senhor me der isso, eu faço aquilo, sabe Deus? Eu acho que Deus fica de lá olhando assim. Não dou não, viu? Não dou não, porque eu sei que seu coração não vai suportar isso. Irmãos, quantas coisas a gente para analisar na Bíblia. Igual eu estou fazendo todo dia a leitura da Bíblia, aí eu estou agora em 1 Reis. E ali, eu fico assim analisando, que Deus, Ele fala que Davi era um homem segundo o seu coração, né? Aí Deus não permite que Davi construa o templo. Aí Deus fala assim, não Davi, você não, porque você derramou muito sangue para chegar até aí. Mas seu filho vai construir. E ali Salomão chega no reinado, e Salomão não esquece do propósito a qual Deus colocou no seu coração de fazer aquilo, para honrar a Deus e seu pai. A Bíblia fala que Salomão, ele demorou 7 anos para construir o templo. Ele colocou tudo do melhor, tudo. E um dia, Salomão estava orando. Ele orando, e Deus trouxe a revelação do significado do que é um templo. Salomão estava orando, e ali Deus fala, Salomão vê assim, como Deus vai habitar num lugar tão pequeno como esse? Porque se Deus é o dono do universo, se Deus é maior que o universo, como Ele vai habitar num templo feito por mãos humanas? E Deus trouxe a revelação a Salomão. Este lugar, Salomão, não é para mim morar, mas sim para vocês se ajuntarem para mim adorar. Então a igreja é isso, irmãos. A igreja não é um lugar que a gente chega aqui e Deus está aqui pendurado na parede, não. Ou simplesmente Deus está aqui em algum canto assim parado e eu moro aqui, o dia que vocês quiserem me visitar. Não, Ele está aqui presente, porque nós estamos aqui. Porque o compromisso com Deus não é só com paredes, o compromisso com Deus é com o seu povo que o adora em espírito e em verdade. Nós nos deparamos com a situação aqui que a Bíblia fala que o próprio Jesus foi levado por Satanás para ser tentado. E muitas vezes a gente acha que o mundo espiritual é coisa de carrochinha. Não, isso não existe não, ninguém vê. E a Bíblia fala que nós vivemos, irmãos, debaixo de uma batalha espiritual, a qual Deus, Ele coloca os seus anjos a batalhar por nós, pelas nossas vidas. A gente nem percebe. Olha quantas coisas a gente vê assim, que é um milagre de Deus acontecer umas coisas daquela ali. Eu já cheguei em acidente. Está ali Marcelo, que é caminhoneiro, já viu muita coisa ruim, né Marcelo? Muita coisa, eu também como policial já vi muito, cara. Eu cheguei num acidente que foi uma batida de uma carreta e um carro de passeio.
Quem olhava, irmão, falava assim, não sobrou nem a alma. E a pessoa está dentro do carro intacta, sem nenhum arranhão sequer. É milagre de Deus ou não, irmãos? É a mão de Deus ou não? Então tem coisas que é inexplicável, que só Deus pode explicar, que só Deus pode fazer nas nossas vidas. Mas o Senhor Jesus, quando Ele foi tentado, Ele não rebateu Satanás. Você está pensando que está falando com quem, Satanás? Me respeite, rapaz. Eu sou o filho de Deus, você vem para cá me desafiar? Que desaforo. A palavra de Deus diz que Jesus rebateu ele na palavra. E muitas vezes a gente quer vencer na força do nosso braço, na nossa ignorância. Eu tenho direito, eu que faço, eu que vou fazer, eu que vou me justificar, eu que vou fazer por onde. E esquece que existe um Deus que nos justifica. E não tem coisa melhor no mundo, irmão, do que Deus te justificar. Porque tira todo o peso das suas costas e te traz alívio na alma. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão muito frágeis, gente. E nós, como líderes espirituais, temos que ter uma sensibilidade para ajudar essas pessoas. Como assim, pastor? Todos nós sabemos que nós somos formados por três: espírito, alma e corpo. Vai ter momentos que seu espírito está, bombando de alegria e você feliz, mas vai ter momento que o seu corpo está, morrendo. Vai ter momento que a sua alma está feliz, mas vai ter momento que o seu pensamento está morrendo. Então nós temos que cuidar dos três, irmãos. Isso não é algo de invenção humana, não. É cientificamente. Nós temos que estar bem nos três parâmetros a qual o Senhor nos constituiu, como corpo, alma e espírito. Porque a maior arma que Satanás está usando hoje para deixar as pessoas para baixo se chama ansiedade, depressão. As pessoas muitas vezes já estão morrendo pelo amanhã, se preocupando totalmente só pelo amanhã e não vive nem o agora. E está morrendo pelo amanhã. O que será de mim? O que será de minha família? O que será de meus filhos? O que será isso? Como vai ser aquilo? E se eu não conseguir isso? E se eu não conseguir aquilo? E a gente vive um turbilhão de coisas na nossa mente, assim, que se você não falar assim, epa, deixa eu colocar um freio, deixa eu buscar na minha mente, buscar aquilo que me traz esperança, aquilo que me traz alegria ao coração, porque senão, irmão, você só vai ficar vivendo as tragédias. Temos que aprender que nem tudo na nossa vida é espiritual. É falta de Deus. É muito fácil a gente falar isso. É muito fácil eu julgar e dizer assim, é falta de Deus na vida desse abençoado. É porque não ora, é porque não vai para a igreja, é porque não lê a palavra, é porque não isso, é porque naquilo, e fica vomitando nas pessoas. Cuidado, irmãos. Cuidado que um dia pode ser você do outro lado. Um dia pode ser você passando por aquilo. Ninguém está livre. O Senhor Jesus, Ele tinha autoridade de expulsar Satanás na mesma hora? Tinha. Atrás de mim, Satanás. Por que Ele deixou isso escrito na Bíblia, irmão? Por que Ele deixou essa passagem de vulnerabilidade que parece que Jesus era mais fraco do que Satanás? Ele deixou tudo isso para nós aprendermos, usar as armas corretas, usar o jeito correto de expulsar Satanás da nossa vida. E é através de quê? Palavra. Mas será que você está lendo a Bíblia? Será que você está buscando conhecimento do céu ou conhecimento humano para a sua vida? Será que você tem tirado um tempo da sua vida em toda a correria, em tudo aquilo que você faz durante o dia ou à noite, seja lá como for? Será que você tem recuado um pouquinho e falar, epa, espera aí, esse tempo aqui eu não troco, não faço negociação por nada. Esse tempo aqui é eu e Deus. Pastor, mas o senhor não sabe meu dia, eu trabalho demais. Acorda cedo, irmão. Se você não tem tempo, acorda cedo. Eu quero ver marcar
Alguém marcar com você algo, algum compromisso, pode ser 4 horas da manhã, você acorda e vai. E com Deus muita gente, é muito cedo, Deus, o Senhor só abre meu coração. Deus fala, sei, meu filho, por isso que eu criei o inferno, que de boa intenção o inferno está cheio. De boa intenção o inferno está lá lotadinho de gente. Eu amo Deus, mas eu quero trair. Eu amo Deus, mas eu roubo. Eu amo Deus, mas eu minto. Eu amo Deus, mas eu faço coisas erradas. Que amor é esse? Amém, irmãos? Eu ainda falei para o pastor Duval pregar, mas a pastora Ramila. Eu quero dar 3 dicas aqui. Quem é o Deus deste mundo? Versículo, não precisa abrir, irmão. Se você quiser anotar para depois você estudar. 2 Coríntios 4,4 diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Em João 12,31 diz: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Em Efésios 2,2 diz assim: o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Todo mundo é filho de Deus? Sim ou não? Todo mundo é filho? Tem certeza? Todo mundo é criatura de Deus. Um dia eu estava falando, mas Deus, a palavra do Senhor fala que o Senhor não faz acepções de pessoas que servem a Ele. Você, a partir do momento que você foi gerado, nasceu, está morando em cima dessa terra, você é uma criatura de Deus. Filho é aquele que reconhece o Pai. Não tem como uma pessoa ser filho sem reconhecer o Pai. Não tem. Eu estava um dia lendo a palavra de Deus, e eu estudei sobre isso. Mas Deus, então, não é que você é melhor do que quem está lá fora, mas você tem um diferencial que você obedece. Isso é a diferença. Não tem como eu dizer que amo a Deus, que eu sirvo a Deus e eu não mudei. Não tem como eu dizer que eu sou servo de Deus e eu não obedeço. Não tem como eu dizer que eu sou filho de Deus, mas eu não reconheço Ele como meu Pai. Não tem, irmãos. Agora, a partir do momento que você faz a aliança com Cristo, você se torna filhos através de Cristo. Ah, pastor, mas Deus ama todo mundo? Ama, irmão. Deus ama todo mundo, e a palavra de Deus diz que, se possível, ninguém se perca. Mas devido o quê? A dureza. De quê? Do nosso coração. Não é Deus que vai te condenar, não. É você que vai se condenar pelas suas atitudes e palavras e forma de viver em cima dessa terra. Ah, então quer dizer o quê? Que para a pessoa, meu irmão, pelo amor de Deus, não é questão de merecimento, é questão de reconhecimento. Quer dizer que você, que é uma pessoa que vive a vida diante de Deus, diante da presença de Deus, buscando a face de Deus, você não tem um mérito maior com Deus do que uma pessoa que está lá no mundo que não quer saber de nada. Quer dizer que você não tem uma convivência, uma intimidade maior do que pessoas que eu já conheço. Quantas pessoas, quantos homens eu conheço? Eu amo Deus, eu acredito em Deus. Ah não, Deus, eu leio a Bíblia, eu faço isso, mas não pensa 2 vezes em fazer algo errado, irmão. Não tem temor no coração de falar assim, eu vou trair a minha esposa e acabou, não estou nem aí. Ah, eu amo a minha esposa, minha família, é tudo na minha vida, mas não aguenta ver passar uma mulher que o cara já está olhando e mexendo. Que Deus é esse que traz essas coisas ao coração? Agora o povo hoje está vivendo isso. E eu provo a vocês na palavra, não é eu que estou falando não. Vamos ler a palavra, eu ia deixar isso para o final, mas Deus está mandando eu falar, vou falar. Eu não sei, Deus é que conduz. Romanos, oh Deus, eu tirei o papel do lugar aqui, peraí. Romanos capítulo, me lembra aí, Senhor. Romanos 1, 21.
Romanos 1, 21. Pode abrir, que esse aí eu vou ler uns versículos. A verdade tem que ser dita, irmão. Hoje em dia as pessoas estão maquiando as coisas de Deus. Estão passando uma maquiagemzinha, mas não é bem assim não precisa isso tudo não. É a palavra de Deus que nós temos que viver. Não importa o que seja, não importa o que você passe, é a palavra de Deus a qual a gente tem que viver. Romanos, todos acharam? 1, 21 diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. 25. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se influenciaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. 29. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também as agradam dos que as fazem. É eu que estou falando, irmão? É eu que estou colocando uma regra nova aqui? É eu que estou estipulando essa regra na vida da gente? Tudo que você lê aqui, estuda depois sobre isso, irmão. Não fica só nas minhas palavras, não. Depois você estuda a partir do verso 18, o pecado e a condenação. Tem algo semelhante ao que nós estamos vivendo hoje? Isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Não tinha internet, não tinha computador para Paulo pesquisar, não tinha nada. Será que foi Deus usando ele para falar isso aqui? Então as coisas de Deus não são coisas que foi ontem inventada, não. São coisas que foram escritas por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, a qual está se cumprindo hoje na nossa geração. E a gente tem que aceitar que é normal. Não, isso é normal. Que amor é esse? Que Deus é esse a qual eu não conheço? Mas a Bíblia fala o quê? O Deus deste século, o Deus deste mundo, o príncipe deste mundo, que influencia essas coisas erradas. E as pessoas acham que não é normal, porque hoje se eu discordar de alguma coisa assim, eu posso ser preso amanhã ou processado. Que mundo é esse que é qual nós estamos vivendo, irmãos? Agora eu te pergunto, você tem se apegado ao que é esse mundo para não querer o reino de Cristo na sua vida? O que é que você tem colocado em primeiro lugar, ao invés de estar buscando a palavra de Deus, ao invés de estar buscando o reino de Deus? Porque este mundo jaz do maligno.
É a palavra de Deus que está se cumprindo, não é as minhas palavras. Ah, pastor, então agora eu vou viver como? Que eu estou aqui na terra ainda. Viva, agradecendo a Deus todo momento. Viva, dobrando o seu joelho, colocando a sua vida diante do altar, perante Deus. Viva se alegrando, irmãos. Porque eu fico assim, olha, irmãos, eu fico indignado quando eu vejo um crente contando as suas misérias para uma pessoa que não ajuda ele em nada. Uma pessoa que pode estar até lhe ouvindo e depois está até dizendo: cadê o Deus? Toma, não está servindo a Deus, não está na igreja, não é crente? E por que está vivendo isso? E muitos de nós às vezes ficam com inveja do ímpio. Porque eu estou na igreja e minha vida está toda assim. Fulano que não vai para a igreja está enricando. Fulano que a vida dessa pessoa. Vai se converter, irmão. Vai se converter. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Quem quer ficar rico aqui amanhã? Pode levantar a mão, irmão, não tenha medo não. E se a proposta fosse para você vender um filho seu, você ia ficar rico? Poxa, dá para ficar milionário, irmão. Dá para ficar milionário. Oxê, então você não quer ficar rico? Porque já recuou na primeira proposta? Ou então faz o seguinte, já que a gente pensa tanto no futuro dos nossos filhos, né? Meu Deus, o que será do futuro dos nossos filhos? Vende seu coração. Você deixa seus filhos tudo rico. Chega ali, fala, um milionário desse que está aí morrendo aí, eu dou meu coração por 10 milhões de reais. Aí você deixa, vai lá, Elisângela, deixa Vitor e Pedro ricão, ó. Dinheiro não é bom? Mas dinheiro é tudo, irmão. Está vendo que você é milionário? Está vendo que nós somos milionários? Será que a presença de Deus, ela vale quanto para você? Será que a presença de Deus só vai ser boa para você se você estiver bem financeiramente? Eu estava assistindo uma pregação de um pastor, que ele tinha um irmãozinho na igreja, caba fiel, porteiro da igreja, homem de oração, homem que louvava a Deus em tudo na vida dele, um homem servidor a Cristo de todo o seu coração. Um dia, ele chegou para o pastor: pastor, eu fiz uns exames, deu um probleminha, pastor. Pastor, é mesmo, irmão? Foi o quê? Deu câncer. Mas é coisa pouca, pastor. Para Deus é o que é isso aí. Mas ó, pastor, eu vejo assim, sabe? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então, se Deus permitiu isso, é porque Deus tem um propósito maior na minha vida. Aí o pastor saiu de lá: meu Deus, Senhor amado, o irmãozinho fulano, pai, ô Deus, não entendo como é isso não, Deus. Qual o propósito disso tudo para uma pessoa tão fiel, uma pessoa tão compromissada com o teu reino, pai? Se eu permitir uma doença, um câncer e tal. Ficou ali muito triste, né? Chorando e orando a Deus: Deus, cura ele e tal. Passou-se uns tempos, ele começou a fazer a quimioterapia. E um dia ele ficou muito debilitado e teve que ficar internado. O pastor foi lá visitar ele. Quando você vai visitar alguém doente, você vai o que? Já buscando palavra de consolo, né? Isso que a gente quer fazer, né? Consolar alguém ali e dar uma palavra de consolo. Quando ele chegou, que ele viu o pastor: pastorzão, meu pastor, rapaz, você não... Ó, pastor, bem que eu lhe falei, viu? Que Deus tinha um propósito para tudo isso que eu estava vivendo, viu? Aí o pastor olhou assim, o homem só estava o couro e o osso. Pastor, deixa eu lhe falar baixinho aqui, ó. Ei, pastor, sabe por que Deus me deu essa doença? Porque Ele está me dando a oportunidade, pastor. Ó, aquele ali, ó, já estava morrendo, aceitou Jesus. Aquele outro ali, pastor, ó, está fazendo um tratamento terminal também, aceitou Jesus. Pastor, eu estou pregando para os médicos, estou pregando para as enfermeiras. Pastor, todo mundo que entra aqui, eu já começo a pregar, pastor, ó, e todo mundo está se rendendo a Jesus.
E muitas vezes a gente fica só se preocupando com como eu estou. Olha o coração desse homem, irmãos. Olha o que Deus colocou no coração desse homem. Colocou um coração de reino. Colocou um coração de amar as vidas, de amar as almas e não de amar o mundo. Não de amar as coisas desse mundo. Então o que é que você tem colocado em primeiro plano na sua vida? O que é que a gente tem feito do nosso tempo? Que passa assim, ó. E como passa? Mas passa rápido demais. Como atua o Deus deste mundo? Em 2 Coríntios 11:14 diz assim: Satanás se transforma em anjo de luz. Em 1 João 5:19, o mundo inteiro jaz do maligno. Qual é a arma de Satanás? É transformar o mal, parecer que é bem. É colocar um engano, parecer que é verdade. E disturpando as nossas mentes. Por isso que a palavra de Deus fala que no fim dos tempos, ele enganaria até os escolhidos. Se possível, enganaria até os escolhidos. Porque é igual você trabalhar em algo perigoso. Ali, Marcelo, eu vou dar outro exemplo de Marcelo. Ele dirige carreta, irmão. Profissão muito perigosa. A pessoa vive, ó, essas estradas perigosas do Brasil. E é umas belas estradas, né? Que a gente dá vontade de toda a vida estar viajando nelas. De tão boas que são. Oi? Então você tira pela gente quando a gente vai uma viagem. Quando a gente vai ali para o lado de Salvador, para qualquer lugar. É muito raro você não ver uma cena de acidente, um caminhão tombado. Então ele vive uma profissão muito, perigosa. Dirigir, tem que prestar atenção, tem que saber como descer uma serra, depender se ele tiver com muito peso, tem que reduzir, né? Tem que descer devagar para não esquentar os freios ali, porque senão falta o freio, né, Marcelo? É isso mesmo? Aí Marcelo, um belo dia, ele está tão seguro do que ele faz, ele fala, que nada, rapaz, hoje eu vou dar uma de doido. Vou descer a mangabeira aqui, descer soltando os freios, vou botar no neutro. Ou então botar para recolocar no R de rapidão. E vou descer, chegar lá embaixo é que eu vou pensar em frear. Tu vai fazer isso, Marcelo? É isso que eu estou falando. A gente tem que ter prudência em tudo. Não se acomodar com as coisas e achar, não, mas meu caminhão está bom. Para que esse negócio de manutenção? Aliás, não, eu ia fazer a manutenção hoje, mas vou uma viagem hoje. Quando eu voltar eu faço, sabendo você que o caminhão já está com os freios quase no zero. Aí acontece um acidente. Foi culpa de Deus ou culpa de quem? Eu tive um exemplo claro disso. Eu perdi uma grande pessoa, um grande amigo meu, por imprudência. Comprou um caminhão, foi trabalhar no caminhão. O caminhão já, de vez em quando, falhando o freio. Não, mas eu só vou ali em Seabra e volto. Quando eu chegar eu vou consertar. Nunca mais voltou para o seio da sua família. O carro faltou o freio na descida da mangabeira lá. Ele teve que, estava mais outro. Jogaram no barranco para não cair lá embaixo. Ele ficou preso nas ferragens, quebrou as duas pernas. E eu creio que cortou a femoral dele, que ele perdeu muito sangue. Mas aí o que eu falo? Todas as coisas cooperam para o bem. Ele frequentava a célula lá em casa. Nunca tinha se posicionado para aceitar Jesus, para servir Jesus. Mas aquela pessoa que gostava de estar na célula. O que aconteceu? Isso foi meia-noite. Quando ele foi conseguir socorro, já era 2 horas da manhã. Foram conseguir parar um carro pequeno para levar ele para um hospital. Só que nisso ia passando uma viatura com 4 homens presos no fundo. E a moça parou ali para sinalizar a guarnição. E tinha uma mulher no meio, que até hoje, de vez em quando, ela me manda mensagem ainda. Serva de Deus, que ficou do lado dele, segurando na mão dele, até o socorro chegar. E sabe o que foi que ela fez?
Ela foi falar de Jesus para ele. E ele, não, eu tenho um amigo que eu vou na casa dele, e ele fala muito de Jesus também para mim, e eu creio muito em Jesus. E ela falou, não é crer, é você reconhecer. E nesse momento Deus está te dando a oportunidade de você reconhecer Ele na sua vida. Você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador? Ele, eu aceito. E quando ele viu que ele não ia sobreviver, ele falou assim, fala para minha esposa que o caminho é Jesus. Novo, irmãos, 30 e poucos anos, Marcelo, uma vida pela frente. Então, irmãos, o que é que a gente tem se apegado? Qual é o Deus que você tem colocado em primeiro plano na sua vida? O que é que você tem priorizado na sua vida? Então, tudo que nós vivemos aqui tem uma solução muito, muito boa. Terceira dica, quem quer saber como vencer o Satanás? Quem quer saber, irmão? Quer saber? Então vou contar, viu? Como vencer o Deus deste mundo? Em Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Em 1 João 4,4 diz assim: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em Efésios diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Armas para vencer: submissão a Deus, humildade e obediência à sua palavra, resistência ativa, firmes na fé e no conhecimento da verdade, plena armadura de Deus, cinto da verdade, couraça da justiça, evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, palavra de Deus. Satanás tentou o Senhor Jesus. Satanás quis colocar o Senhor Jesus para se prostrar diante dele, mas ele venceu ele na palavra. Ele venceu na palavra. Então, busque ter conhecimento da palavra de Deus para a sua vida. Hoje nós não temos desculpa de dizer, irmão, que porque a Bíblia, sabe, eu não tenho como levar para todo canto. Tem um celular aqui que tem vários aplicativos de Bíblia, que você pode botar um fone de ouvido, ficar escutando a palavra. Tudo tem um jeito. Satanás, ele tem o poder sobre o sistema deste mundo, mas não tem poder sobre os filhos de Deus. Em Cristo fomos tirados das trevas e transportados para o reino da luz. Transportados para o reino da luz. Irmãos, tudo que eu falei aqui a respeito de filhos e servos de Deus, não é para a gente se ensoberbecer, não é para a gente achar, eu sou filho de Deus, fulano está no mundão aí, ele que vai para o inferno para lá. Não, é para a gente se compadecer deles. É para a gente saber que um dia Deus teve a misericórdia na nossa vida e nos tirou de lá. É Deus, irmãos. Quantos de nós aqui que não nascemos num lar evangélico, que não nascemos sendo guiados por pessoas que tinham o Espírito Santo de Deus? Quando nós nascemos naquele mundo, lembra você aí antes de Cristo? Lembra de você, como você era, a sua cabeça, como você pensava a vida, como você agia, como você fazia as coisas? Eu mesmo, misericórdia, para mim só era jogar bola e estar no meio dos amigos. Eu achava que isso era a melhor coisa do mundo. Quando a minha esposa falava qualquer coisinha, eu ainda zangava. Mulher, eu não faço nada, trabalho a semana toda, não posso nem jogar minha bola. Achava que era o bam. E Deus, quando tem propósito, Deus faz o quê? Foi igual o testemunho que o pastor Duval estava contando aqui, que ele, com 16 anos, que ele nasceu num lar evangélico, pastor Duval. Aí ele, com 16 anos, deu a louca. Ele e o ministro de louvor da igreja. Quer saber esse negócio de Deus? Não. Vamos cair no mundão, vamos esbagaçar, vamos curtir a vida.
Aí inventaram de ir para uma... Eu lembrei quando o senhor falou o nome da cidade, só lembrei do pastor Zé Raimundo, que ele fala muito dessa cidade, né? Que é Itambé, né? Ele fala, é lá em Itambé. Aí ele, vamos marcar com as meninas lá em Itambé. Aquelas meninas que você conheceu e tal, vamos lá, vamos negar esse negócio de igreja mais não. Vamos dar uma de doido. Aí os dois pegaram, se arrumaram todo boizinho e para Itambé. Quando eles vão passando lá na rua, tinha um hotel, a coisa mais linda, uma vidraça. O pastor Duval ficou, meu Deus, que hotel bonito, velho, que coisa linda. Aí vai passando, quando eles vão passando, sai um cara alto, com um terno, bem vestido. Ei, vocês dois aí, faz favor. Aí o pastor Duval disse que o colega dele era meio assombrado. Eu não vou não. Olha o tamanho do homem. Aí o pastor, oxe, não tenho medo não, ele não é mais do que eu. Pastor Duval até nisso parece comigo. Foi lá, quando chegou lá e falou assim, Deus está falando aqui, viu? Volte de onde você nunca devia ter saído, viu? E tem uma coisa, Deus tem compromisso com você. E você vai fazer uma grande obra. E se você não voltar para os caminhos do Senhor, Deus vai lhe tirar. Deus vai lhe tratar de uma forma que Ele vai lhe arrancar desse mundo. Murchou as orelhinhas. Está ali até hoje na presença de Deus. E Deus está cumprindo tudo aquilo que tinha na vida, prometeu na vida dele. Quando Deus tem compromisso, irmãos, Ele não quer ver você se afastar dele não, irmãos. E muitas vezes Deus Ele faz de uma forma para impactar cada dia mais a sua vida. Irmãos, a palavra de Deus diz, por acaso uma mãe pode se esquecer do seu filho? Mas Deus não. Deus Ele está conosco, assim como o pastor Duval abriu o culto aqui, Ele não vai estar conosco só no momento difícil não, Ele está na alegria, Ele está em todos os momentos, só que a gente tem que aprender a ser grato a Deus. Nós temos um defeito muito grande, irmãos, que quando a tempestade começa a amenizar uma coisinha, que o vento já não está mais tão agitado, que você já não está mais tão sendo balançado pelo vento, pela tempestade, o que é que a gente faz? Se acomoda. Esse negócio também, igreja, célula, tanto treino, não, pelo amor de Deus. Não, a gente também não pode ser assim não. Eu não estou dizendo para você viver uma religião, mas eu estou dizendo para a gente aprender a priorizar coisas. Porque se a gente parar para analisar, eu mesmo quando eu era do mundo, falava assim, vai ter uma festa daqui um mês, menino, eu já estava me programando, vou ver qual é a roupa que eu vou, e aí tal, aquela satisfação, ia para aquela festa, passava a noite ali bebendo, fazendo coisa, e achando que era o bambambam, e neguinho só tapinha nas costas, gente, a gente boa demais, não sei o quê. No outro dia estava morrendo de ressaca, com dor de cabeça, meu Deus do céu, eu não vou beber mais nunca. É Deus que nos transforma, irmão. Se não for a misericórdia dele na minha e na sua vida, nenhum de nós estaremos aqui. Ninguém estaria aqui na presença dele. Quem somos nós sem Deus, irmãos? Quem é você sem a presença de Deus na sua vida? Então nesse momento aprenda a valorizar a presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz que se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Ele acrescenta na nossa vida. Não porque a gente merece, não, que ninguém merece nada, mas Ele acrescenta conforme aquilo que está no seu coração. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale você ter tudo na vida e no final não ter nada? Eu creio num Deus de prosperidade, irmão. Eu creio num Deus que prospera os seus. Mas o trabalhar de Deus, a forma de Deus nos prosperar não é da forma que a gente pensa. Tem hora que vai doer, tem hora que vai ser difícil, mas a palavra de Deus diz, aqueles que permaneceram até o fim, eu vou dar o galardão a qual você merece. É Deus que vai nos dar. E aquilo que Ele prometeu vai se cumprir na minha vida, na sua vida, na vida de cada um daqueles que permanecer
que aguardar o tempo de Deus. Porque quando a gente aguarda o tempo de Deus, irmãos, é igual uma mãe. Qual é a mãe aqui que estava grávida e falou assim: ô menino, nasce logo com 6 meses que eu quero ver a tua cara? Não tem essa mãe que quer. Porque ela sabe que a criança vai nascer o quê? Debilitada, fraca, talvez não sobreviva. Então a mãe fica o quê? Oh meu Deus, dá uma gestação, meu pai, que meu filho venha nascer com 9 meses, sadio, no tempo certinho. E muitas vezes a gente não quer esperar o tempo de Deus, a gente quer atropelar tudo. Aí pode nascer o quê? A bênção de Deus o quê? Fraca, frágil. E talvez em vez de ser vida para você, vai se tornar em morte. Então aguarde, espera, confia. Porque tudo aquilo que Ele já tem preparado para mim e para você, isso eu te garanto, é o melhor. Para a minha vida e para a sua vida. Então eu agradeço a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Tem algum aviso, pastora? Para a semana? Não escutei não, falar a verdade. Para a semana, né? Então os mesmos avisos. Tem algum aniversariante da semana? Que fez aniversário essa semana?